Creio que o PowerPoint já foi instalado no sistema. Não tenho comando. Ainda não consigo, com ondas mentais, controlar. Muito obrigado. Como é que funciona? Está perfeito. Novamente cumprimento todos. Vi com muita atenção as duas intervenções antecedentes. Ajudam bastante a minha própria intervenção, porque não tenho que falar no quadro regulatório geral e vou focar-me apenas num problema específico do regulamento da IA. Este... não está? Creio que está. Este PowerPoint é muito longo, é apenas uma ajuda de memória, será disponibilizado pela minha parte livremente a todos os participantes neste evento e, desse ponto de vista, vou apenas focar-me em alguns dos slides. Peço desculpa de parte do PowerPoint estar em inglês, tem a ver com as fontes que eu utilizei, e outra parte, sobretudo a parte final, estará em português, porque tem a ver também com legislação portuguesa já existente. Este é o plano da apresentação, muito sumariamente. Vou focar-me num problema específico de que já temos ouvido falar muito e vamos cada vez ouvir falar mais, que é o sandboxing e a alternativa que é real life testing. Sandboxing vem da palavra sandbox, é uma metáfora. A caixa de areia são os jardins infantis com areia no chão para as crianças brincarem à vontade sem se magoar, a si e aos outros. Portanto, no fundo, com a inteligência artificial, o que nós vamos fazer é brincar na areia, em ambientes controlados, antes de introduzir no mercado estas ferramentas. Sandboxing, ou as sandboxes regulatórias, não nasceram com a inteligência artificial, muito menos com o regulamento da inteligência artificial. A sua origem é muito anterior. A primeira talvez tenha sido no domínio das aplicações nos mercados financeiros e foi criada pela Financial Conduct Authority do Reino Unido. Portanto, não é um conceito novo, mas aqui vai ter especial relevância. E o confronto é com outro instrumento que também está previsto no regulamento da IA, que é o teste em ambiente real, que tem claras vantagens, mas que eu imagino que seja muito difícil de introduzir no domínio da administração da justiça, porque todos os agentes de justiça teriam de estar de acordo, e imaginem o que é, num processo a decorrer em tribunal, utilizar-se uma testagem deste género, em que qualquer um dos participantes pode pedir para sair a qualquer momento e, portanto, comprometia o próprio processo. Vou fazer uma referência muito breve ao regulamento da IA na administração da justiça, enfim, remetendo para o que já disseram, sobre os sistemas de alto risco, que acho que é o ponto fundamental, porque, como foi dito, muitos dos problemas na administração da justiça com a aplicação de ferramentas de inteligência artificial têm a ver com classificar ou não como alto risco. Também vai ser uma questão absolutamente dilemática, porque imagino que a tendência atual vai ser de tentar fugir à classificação do alto risco para não estar submetido aos requisitos. Portanto, vamos ver muitos agentes de justiça a dizer não, isto não é alto risco, porque sabem as consequências e as dificuldades da classificação. Depois falar um pouco do que é que se diz no regulamento sobre as sandboxes regulatórias, os testes reais, a declaração de conformidade, porque quando há testes, o resultado final, que não exonera de responsabilidades depois quem utiliza essas ferramentas, será uma declaração de certificação, uma acreditação, uma autorização de uso por parte das autoridades, que é válida para toda a União Europeia, pelo menos, mesmo que tenha sido obtida ao nível de cada Estado-membro. Não tem que ser ao nível do Estado-membro, pode ser ao nível de vários Estados-membros em conjunto ou até junto de Bruxelas. Depois, uma breve passagem pelos países. Nem vou falar nisso porque vou selecionar alguns exemplos dos países da União Europeia. A minha intervenção pretende ser apenas informativa,
todas as tomadas de posição que eu tiver são especulativas e de mente aberta, sem considerar que nenhuma destas soluções é aquela que deve ser usada em Portugal, mas acredito piamente no direito comparado e na possibilidade de aprendermos com os outros. Depois vou ver o quadro regulatório português. Nós temos um decreto-lei das ZLTs, Zonas Livres Tecnológicas, de que é muito pouco falado, que já existe muito antes do Regulamento da Inteligência Artificial e que abrange a inteligência artificial e não só. E, a partir deste quadro, vou falar das questões em aberto e possíveis soluções, no fundo, selecionando algumas ordens jurídicas da União Europeia em que já há trabalho feito neste domínio. Portanto, como vos disse, as minhas questões centrais vamos usar para os sistemas classificados de alto risco no domínio da administração da justiça a metodologia das sandboxes regulatórias ou, em alternativa, o teste em ambiente real. As duas alternativas, mesmo que eu acho que a segunda é muito difícil de aplicar, ou talvez não, porque há um problema quando falamos de inteligência artificial, é que pensamos que há uma inteligência artificial. Há inteligências artificiais. São ferramentas. E são ferramentas em uso. Não estamos a falar de ficção científica, estamos a falar de ferramentas em uso. E que têm modos de concepção, como foi referido, muito diferentes. Hoje em dia, popular é a inteligência artificial generativa desde novembro de 2022, toda a gente começou a usar o chat GPT, etc. Mas já há inteligências artificiais simbólicas, em que o modo de processamento é completamente diferente. A inteligência artificial simbólica, que não tem tanto sucesso em termos de aplicações comerciais, usa raciocínio. As inteligências artificiais generativas não usam raciocínio. Não raciocinam. Isso não é um defeito, é uma qualidade. Não vamos entrar aqui nas questões da especificação técnica desta inteligência artificial. Quanto à questão do sandboxing, ele vem previsto em todos estes artigos do AI Act, que remetem para o anexo 3, como foi dito. O que seja ou não classificado como alto risco está no anexo 3, designadamente nos artigos 6 e 8, que são aqueles que interessam para o domínio da justiça. Quanto aos testes em ambiente real, também vêm previstos e também se remete para o anexo 3. Há desafios absolutamente essenciais no domínio da administração da justiça com os quais Portugal está confrontado e temos que aprender com os outros. Eu diria, sem me querer entrar em áreas que são da vossa especialização, que estes desafios passam por estas 4 etapas. Informatização, digitalização, apoio em ferramentas de inteligência artificial na justiça e esta última ideia, que é algo que é um projeto que está em curso na China atualmente, que é a criação de uma plataforma única, all-in-one platformization, em que em 2027 deverá estar concluído. São projetos que estão muito avançados noutros países, em Portugal, enfim, em alguns aspectos sim, naturalmente na informatização. A digitalização não é só a utilização da digitalização em sala de audiências, é também a divulgação de todos os processos. Eu devo dizer que isto tecnicamente é possível, o Brasil tem 40 milhões de processos pendentes por ano e está tudo online. A China, que é maior, tem menos, também se queixam de processos a mais para juízes a menos, mas esse acesso não tão generalizado é possível. Portanto, a digitalização em Portugal é um projeto que ainda está em curso. Sabemos que o AI Act usa uma metodologia baseada no risco, não é novidade do AI Act, por exemplo, já desde a prevenção do branqueamento de capitais, que o GAFI usa essa metodologia e muitos outros instrumentos internacionais. O problema agora é que esta metodologia de risco, que considera que há 4 níveis, proibição quase absoluta, por exemplo, o social scoring, que se pratica na China, milhões e milhões de câmaras que permitem, através do reconhecimento visual, atribuir pontos aos cidadãos.
Noutros países é completamente proibido, designadamente no quadro da União Europeia, e há países da União Europeia que nem sequer têm câmaras nas ruas. Por exemplo, a Alemanha é um país francamente analógico e que tem muita resistência e, sobretudo, prevalece de uma defesa estrita de direitos fundamentais. Depois, os sistemas de alto risco que têm que ser regulados, os sistemas de risco limitado, que são sujeitos a obrigações mais ligeiras, e os sistemas de risco mínimo que não são regulados. Portanto, aqui a questão é o alto risco, saber o que é de alto risco ou não é alto risco. E como vos disse, aquele mas é que vamos andar a tentar decidir se é ou não é alto risco muitas das ferramentas que se utilizam no domínio da justiça. Quanto às normas de classificação, vem no artigo 6º, no parágrafo 1, que podem ser derrogadas, como foi referido nas intervenções anteriores. Repare-se que as obrigações dos fornecedores e dos usuários ou utilizadores de sistemas de alto risco têm que estar, segundo o regulamento, em aplicação em 2 de agosto de 2026. Portanto, é aí já ao virar da esquina. Bom, muitos países derrapam, já sabemos. Portugal também não é exceção, mas é só para verem o tempo que temos disponível. Bom, o artigo 57 é absolutamente decisivo nesta matéria das AI Regulatory Sandboxes. Tem vários artigos, é um problema a sua interpretação, mas queria, depois verão com atenção, chamar a atenção para o número 1, que as autoridades competentes, que não são indicadas quais sejam, é margem de interpretação muito grande, pelo menos ao nível nacional, cada Estado-membro tem que ter, até 2 de agosto de 2026, uma sandbox regulatória. Depois o artigo é muito mais complicado, lerão. Ou seja, Portugal tem que ter pelo menos uma sandbox regulatória até, em matéria de inteligência artificial, até 2 de agosto de 2026. Depois, pode fazer isso a nível regional ou local, pode fazer juntamente com Estados-membros outros, pode fazer em articulação com a Comissão, etc. O regime lá está previsto. Chamaria a atenção para o facto de ter sido criada esta iniciativa ao nível da União Europeia, em que já participam 3 países, que é o USAIR, e o Regulatory Sandbox for AI. É um programa de 2 anos. Seria interessante que as nossas entidades competentes nesta matéria estivessem atentas a este programa. Aqui está o logo, que apoia os providers em temas de compliance e de cumprimento normativo e de inovação. Quanto ao real-life testing, aos testes em ambiente real, o artigo 60 fica para informação, também não vou entrar nisto. É só para dizer que, se fosse no domínio da administração da justiça, seria ter um processo civil, penal, etc., ou outro, desde o início, como ambiente de teste, sem invalidar naturalmente o próprio processo. Como vos digo, seria o ambiente ideal, mas o risco é que algum dos intervenientes, designadamente, decida abandonar a experiência e os riscos e os efeitos que isto teria sobre o próprio processo em curso. Eu devo dizer, aproveito para assinalar, que o problema dos direitos fundamentais, que foi aqui muito bem tratado, sobretudo ao nível da proteção de dados, tem também uma outra componente que é essencial para nós na área da justiça, que são os direitos fundamentais processuais. A questão do fair trial, que se fala muito menos, até porque não há sandboxes regulatórias na área da justiça. E é essencial garantir o fair trial no domínio da aplicação de ferramentas de inteligência artificial. Tem sido, até à data, o parente pobre desta discussão dos direitos fundamentais, que eu qualificaria, só por uma razão didática, de processuais, porque são tão fundamentais como os outros. Não há nenhuma diferença. E eu digo isso porque muitas vezes, quando se fala nisso, fala-se ao nível europeu da intervenção das autoridades de proteção de dados, etc., que tem sobretudo a ver com a privacidade,
mas não com a questão do fair trial. Portanto, é preciso termos isto sempre. É preciso ver que nestes domínios os ambientes de teste são muito diferentes. É verdade, ainda bem, a ANACOM foi designada entidade de supervisão, de notificação, com competências amplas em vários domínios, não vou fazer qualquer tipo de comentários, são opções políticas. Mas seguramente o impacto da AI no domínio da agricultura, da saúde, da informatização e digitalização das cidades são áreas completamente diferentes, por exemplo, da administração da justiça, com qualificações muito diferentes. Quem trata de telecoms tem uma expertise fortíssima num domínio que é muito, muito técnico, mas não tem nada a ver com a saúde, não tem nada a ver com a gestão de uma cidade, etc. E, portanto, tem que se ver sempre, para que o sistema não seja meramente simbólico, que tipo de desdobramentos é que tem para abranger estas áreas que são completamente diferentes. Se virem ao nível europeu, destes Testing and Experimentation Facilities, as TEFs, existem estas 4, até à data, mas que são áreas que foram aquelas que eu referi, nada a ver com a justiça. Nada a ver com a justiça. Em lado nenhum há nada a ver com a administração da justiça, na União Europeia. Existem depois hubs que dão apoio ao nível da inovação. E depois, no final, não é só uma obrigação dos utilizadores e dos fornecedores deste tipo de produtos. A contrapartida também é que tem, eventualmente, em certos países, isenções e proteções contra riscos de responsabilidade em ambiente de testagem e, por outro lado, podem obter uma declaração de conformidade que não isenta de responsabilidades, mas que mesmo assim é uma proteção interessante. A declaração de conformidade vem no artigo 47. Bom, o que é que se passa ao nível da União Europeia? Há um documento que, em atualização em tempo quase real, organiza o estado da arte em Overview, Key Actors, Legal Framework, Laws and Operational Structure. Em Open Access, não nada difícil, e eu estou muito interessado na sequência em ver quais são as organizações responsáveis pelo desenho, pela arquitetura das sandboxes, pela sua implementação e pela sua supervisão. O regulamento utiliza conceitos abstratos. Como veremos, apesar do desejo de uma uniformização, de uma harmonização, pois a imaginação é o limite. Cada país interpreta e aplica, como veremos, o que não é necessariamente mal. Estão aqui todos, os 27. Eu não vou ler, fica no PowerPoint. Fica no PowerPoint. Assinalei a amarelo e a verde os aspectos que me pareceram mais interessantes numa discussão ao nível doméstico. Deixei totalmente a branco aqueles que me pareceu ou que não estava ainda claro o que é que vão fazer ou que não é especialmente útil. Portugal. Há legislação ou não? ZLTs. Zonas livres tecnológicas. Portanto, a resposta é há. Muito antes do regulamento. Um decreto-lei que aplicou esta resolução do Conselho de Ministros, já é de 2020, que criou as zonas livres tecnológicas. E como vê, também está ali feita a referência à inteligência artificial. Qual é o decreto-lei 67 de 2021? 30 de julho. O decreto-lei cria o modelo, não cria nenhuma ZLT em concreto. E admite a criação de várias ZLTs. Dá uma definição, mais uma vez conceptual, aberta, em que diz que nas ZLTs tem que haver uma autoridade de testes, a entidade responsável pelo acompanhamento e monitorização das ZLTs, uma entidade gestora, a entidade responsável pela gestão, operação e manutenção da respectiva ZLT, designadamente pelo acompanhamento e fiscalização de testes aí realizados, uma entidade reguladora, imaginemos que íamos para o domínio da inteligência artificial e queríamos aplicar este quadro. A entidade reguladora aqui seria
ANACOM, pelo menos segundo a designação informal, que já é pública, e podia até juntar outras, Comissão Nacional de Proteção de Dados, por exemplo. O conceito é abstrato, mas reparem que não é, neste quadro, não é a entidade reguladora que vai hospedar a própria ZLT, é a autoridade de testes que o faz, nem que vai gerir, está em funções de regulação externa. E até não acho mal o modelo, porque as competências de supervisão e fiscalização não devem estar confundidas com o desenvolvimento das próprias ferramentas e do respectivo sistema. Depois já, desculpem, depois já os participantes em testes, qualquer pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, independentemente da sua natureza jurídica, que colabore com os promotores na realização de testes, tecnologias, produtos, serviços e processos inovadores de base tecnológica ao abrigo do presente lei, decreto-lei, é muito aberta, ainda bem, e o promotor de testes. As pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, independentemente da sua natureza jurídica, que requeram a realização de testes de tecnologias, produtos, serviços e processos inovadores de base tecnológica ao abrigo do presente lei. Tem que haver aqui uma articulação forte entre setor público, sim, vou já, e privados. Bom, depois há dois tipos de CLTs, as gerais e as especiais. A questão é saber se, por exemplo, aplicando este modelo à área da justiça, se usaria a ideia de uma ZLT especial. Bom, saltando, o Conselho Superior da Magistratura, tanto quanto sei, tem-se mostrado, ou mostrou-se recentemente favorável à criação de uma alta autoridade para o sistema de tratamento de dados no sistema judicial. Quais são as questões em aberto? Para concluir. É preciso, o decreto-lei das DLT estabelece já uma base para a testagem de sistemas de inteligência artificial, inclusive na área da administração especial, ou para este efeito seria necessário criar uma ZLT especial, através de um ato legislativo próprio, por exemplo, a edição de um decreto-lei, ou sequer faz sentido usar o modelo da ZLT, porque é anterior ao regulamento e não está em conformidade com o artigo 57 do regulamento. Qual deve ser a entidade competente? Devia respeitar-se este modelo ou não? Deve, ao invés, buscar-se inspiração em modelos já em construção em outros países da União Europeia? São questões em aberto. Eu aqui selecionei apenas estes casos. A Alemanha, a Itália, a Letónia, Látvia, os Países Baixos, a Polónia e a Espanha. Vou, se o senhor moderador me permite, centrar-me sobretudo, obrigado, no caso da Letónia, que acho especialmente interessante. Reparem, não tem atualmente nenhuma sandbox, e os outros também não, na área da justiça, muito menos. No entanto, o Presidente propôs a criação desta sandbox através de um centro de inteligência artificial ao nível nacional. Reparem, é um centro, não é uma autoridade, não é uma agência. Eu tenho especial atração pelo modelo deste género, porque nós temos uma proliferação de autoridades em Portugal. E o que vai fazer uma plataforma deste género de testagem é, sobretudo, uma testagem técnico-jurídica, mas não vai decidir, porque depois tem que ser alvo de acreditação por um regulador externo. Portanto, dar-lhes poderes de autoridade não me parece especialmente relevante nesta matéria. E repare-se que autoridades administrativas independentes em Portugal já temos uma lista que sobra. Depois, é muito interessante quem é que entraria neste sistema. Seria representantes do Poder Executivo, da Academia, do Poder Privado. Leia-se o Poder Executivo naquele sentido amplo em que há países em que, por exemplo, o Ministério Público não é uma magistratura e é considerado um branch do Executive System. No fundo, as magistraturas estariam aqui, a advocacia e a Ordem dos Advogados estaria, uma representação, quanto mais ampla, melhor, dos agentes da justiça.
E que, com a articulação do setor privado, nós não podemos ter a ilusão de que o Estado, a administração direta ou indireta ou autónoma do Estado, tem capacidade económica em Portugal ou em qualquer país do mundo de centralizar e desenvolver estas ferramentas. Tem que ser sempre em articulação, porque isto é um mercado, e é um mercado que tem que ter os seus incentivos. Para desenhar. E, portanto, acho que este modelo é interessante. Se me perguntarem, há outros modelos, vejam, desde a iniciativa do próprio governo, ao nível de ministérios, da indústria e tecnologia, até serem reguladores a albergar e a desenvolver a própria sandbox. Há muitos modelos. Agora, uma coisa é certa, a discussão tem que ser travada. Já hoje, vamos tarde para esta discussão, agosto de 2026, e tem que ser uma discussão séria. Não basta ser meramente proclamatória. Há muitos países que criaram estas plataformas, mas não há testagem efetiva. Existe a plataforma. Não existe em nenhum caso de teste. Não é só na inteligência artificial aplicada à justiça. Existe a plataforma, cumpriram os prazos. Nós, felizmente, somos um país que tem uma dimensão confortável para desenvolver este tipo de produtos. Se calhar não temos mercado. Muito obrigado pela vossa atenção. Mas só para terminar com 2 ou 3 apontamentos. O Altec e o CIP são sistemas de gestão de informação excelentes. Não usam a inteligência artificial ainda, portanto não estão submetidos a isto. Mas poderão vir a estar no futuro. Nós temos participado em vários eventos internacionais. Alguns dos presentes nesta sala estiveram, por exemplo, neste evento em Göttingen, o ano passado. Talvez até reconheçam, não vou nomear. Quem está a falar é um professor de processo civil da Universidade de Göttingen. E tivemos a ocasião, Faculdade de Direito de Lisboa, de participar neste evento internacional em maio passado, em Pequim, ao abrigo de um protocolo com a Universidade de Ciências Políticas e Direito de Pequim, mas também estavam lá representantes de outras universidades, por exemplo, a Universidade de Pequim, a Universidade de Macau, e estavam representantes, por exemplo, de sociedades de advogados chinesas, que eram também parceiras na realização do evento, e de outras entidades. Eu creio que Portugal tem que olhar para o mundo inteiro, não é só para o que se passa nos Estados-membros da União Europeia. E aquilo que se passa no Brasil, ou que se passa na China, há outros modelos de direitos fundamentais, nós temos o nosso, ainda bem, mas há soluções técnicas que têm que ser olhadas. Se virem, por exemplo, como funciona uma audiência de julgamento na China atualmente, em que a sala de audiência está digitalizada, por exemplo, o juiz é capaz de falar na língua chinesa, mandarim, e em tradução em tempo real, qualquer testemunha, qualquer visado, falará ou na sua língua, dialeto da China, ou outras línguas da China, ou qualquer língua estrangeira, e a tradução é em tempo real. Sim, falarei disso depois no debate. Obrigado. Temos perguntas agora para a mesa. Okay.